Você sabia que, assim como essa Copa do Mundo, assim como a Copa do Mundo FIFA teve sua primeira edição, hoje nós vamos falar de todas as edições que já tiveram o seu personagem ou mascote, uma que já teve um mascote. E isso já ocorreu. Isso ocorre desde 60 anos atrás, na Copa da Inglaterra. Mas antes, já deixa seu like, porque eu me inspirei nesse canal aqui. E esse era o meu primeiro vídeo. O motivo de eu criar esse canal por causa que eu já tinha perdido minhas contas antigas. Eu perdi minhas contas antigas, mas hoje eu vou tentar fazer uns vídeos aí, né? A partir de hoje eu vou estar postando vídeo de Copa, então bora lá. Em 1966, o Willy foi o primeiro mascote daquele ano, com um Fusca, que ele deu essa tradição até hoje, mano. Até porque o primeiro país anfitrião a receber um mascote foi a Inglaterra. A Inglaterra inaugurou essa era que até hoje existe. Então, ou seja, a era de criar um mascote da Copa foi a Inglaterra. Em 1970, os mascotes viraram tradição após a Inglaterra receber em 1966. E nós tivemos o Juanito Maravilha, que é um jogador mexicano representando e com o chapéu representando o México, que se chama México 70 por causa do ano que aconteceu o torneio. Agora nós vai para 1974. Foi Chip e Tap. Foram os mascotes que a primeira vez que ocorreu uma tropa, quer dizer, dois mascotes consecutivos, mano. Não dois mascotes em duas edições, mas esse é o primeiro mascote que a Alemanha decidiu, com os personagens representando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, mano. A Alemanha foi a campeã daquele ano, rapaziada. Então bora pro próximo. Em 1978, a edição foi realizada e foi vencida pela Argentina. Os irmãos argentinos realizaram o Mundial e sediaram em casa, com um facão como representante do mascote. E esse mascote foi inspirado nos gaúchos. E muitos brasileiros pensam que isso é uma faca, como a gente pensa que é nesse segurante nesse negócio onde que o mascote segura, mano. Mas a gente foi muito enganado. Menino foi inspirado nisso. A Copa da Espanha em 1982. A Copa do Mundo da Espanha, a Espanha tem conhecida como uva. Deixa eu ver se eu te mostro. Aqui é a prova onde que mostra. Então, sim, o mascote foi representado. Foi representado nas laranjas da Espanha. 4 anos depois disso, o México foi anfitrião do Mundial de 1986. Devido à existência da Colômbia, sei lá, o país lá que decidiu sediar a Copa, ele acabou desistindo. Não realizou a competição de 1986, onde que foi pro México realizar. E nasceu o Pique. Ou seja, os dois mascotes aqui, que é esse aqui, é o Guauchito, e esse aqui, Laranjito. Agora nós vamos esperar 4 anos, nos anos de 1990. Essa Copa do Mundo foi realizada na Itália,
e foi o segundo país a realizar a Copa do Mundo pela segunda vez. Foi tchau onde que surgiu, que era oi e tchau em italiano, e criaram isso, que se transformar em comerciais, isso já virou uma aberração, mano. Agora nós temos Strike, onde que é um dos... O estúdio que criou isso é da Warner Bros. A mesma turma que cria os Looney Tunes, Patolino, Pernalonga. É quem criou isso. E essa foi a Copa que foi realizada naquele ano, mano. 4 anos em 1998. Nós tivemos Futix. O lendário Futix representou o Mundial daquele ano. Que muita gente... Porque muita gente não pensava que o Galo era representante da França. Mas na real, o Galo era simbólico lá na França. E não era só em outros países, viu? 2002 a gente temos Ato Kaizenik, que foi representante da Coreia do Sul e Japão. Foram os mascotes onde que nós tivemos 2 sedes. E o Brasil estava sendo pentacampeão daquela competição, mano. Portanto, foi o título mais recente que nós ganhamos em Copas. A gente tem o Gol Léo Sexto de 2003. Esse bicho, sem dúvidas, trouxe azar, mano. Por causa porque ninguém pareceu ter curtido uma ideia do leão. Porque leão representa a Inglaterra, Luxemburgo, Bélgica, Holanda. Esses países aí. Mas já colocar um negócio desse... E todo mundo dizia que isso foi uma cópia descarada do World Cup Willy, que representou a Inglaterra 40 anos depois, antes. Agora a Copa do Waka Waka. Essa Copa eu não tinha nascido, eu nasci um ano depois. Mas essa Copa eu devo ter lembrado pelo menos uma vez, mano. Foi a Copa que todo mundo prestou atenção, teve vários comerciais da Cartoon Network, dos jogos, era muito nostálgico. Agora paramos tudo porque agora nós temos o Fuleco. Mas deixa eu falar aqui sobre o Futix. O Futix é quer dizer, o Zakumi é da África do Sul, então bora lá. 2014 nós temos o Fuleco, que representa futebol e ecologia. Nosso país foi bem mais criativo do que a Alemanha de 2006. Agora para a Copa de 2018 nós tivemos uma batalha de 3 mascotes, onde que um seria escolhido para a Rússia 2018 e foi o Zap Vaca, que se traduzir em outras línguas não vai ter como. Chegamos na Copa do Catar. Essa Copa eu lembro, mesmo não achando os jogos do Brasil tão chato assim, mas o Catar foi um dos países que meteu um fora, que foi embora da Copa, eu acho que tão cedo assim. Porque o Catar não é tão profissional em jogar, só é profissional em realizar mesmo. Chegamos na Copa do Mundo de 2026. E isso é os 3 mascotes. Esse é do Canadá, o outro é do México e o outro dos Estados Unidos. A primeira vez que o Canadá recebe uma Copa. Mas qual mascote você acha para a Copa de 2030? Vocês acham que talvez seja um dos mascotes que todo mundo acha que poderia acontecer? Comenta aí, gente. Se inscreve.